Nos últimos 10 anos, a América Latina e Caribe foi a região que mais se desenvolveu econômica e socialmente no mundo. Esse desenvolvimento se consolidou através de governos democraticamente eleitos que implementaram políticas de redução das desigualdades que, por sua vez, aumentaram os ganhos do trabalho e ampliaram o consumo interno. Neste contexto, os avanços do Brasil se tornaram paradigmáticos. E o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil é parte atuante desses avanços. De fato, se olharmos para a história do Conselho, dos últimos de 2003 em diante, o Conselho foi fundado em 2003, o que a gente observa é uma redução inédita na desigualdade brasileira, embora muito alta. Os senhores e senhoras teriam uma ideia, a renda dos 10% mais pobres, nesse período de 10 anos, cresceu 550% mais rápido do que a renda dos 10% mais ricos. A desigualdade brasileira, embora alta ainda, como a desigualdade em outros países da América Latina, ela teve a sua queda mais acentuada em toda a história estatisticamente documentada brasileira, que começa em 1960. É muito difícil avaliar o impacto que um conselho como esse tem no Brasil, mas porque ele ataca na escala do problema, mas, na verdade, esses resultados, a queda da desigualdade que acontece no Brasil, talvez seja certamente um dos grandes sinais da efetividade desse Conselho. Mas o mundo em que se deram essas conquistas está sofrendo mudanças políticas determinantes de grandes transformações e de instabilidade. O desemprego e a recessão, sobretudo nos países desenvolvidos, seguem crescentes desde a grande crise de 2008. E o Brasil e a América Latina e Caribe, com as suas escolhas e decisões políticas, passaram a desempenhar um novo papel internacional. Os países emergentes não são mais vistos como países em desenvolvimento propriamente dito. Se antes havia algum tipo de, vamos dizer assim, disposição inicial de ajudar, essa disposição mudou. A mudança de estatuto da região reflete um avanço democrático de suas sociedades. Esse avanço, percebido com o aprofundamento das experiências democráticas que ganharam espaço ao longo da última década, contou com a formação de muitos conselhos, como o CDS brasileiro. Aqui é um espaço extraordinario para fortalecer la gobernabilidad, sobre todo en los momentos en que el país ha estado viviendo en los últimos años. Y además es un espacio en donde hemos podido, y creo que me cabe la satisfacción, mejorar la comunicación entre los distintos sectores y que se pueda ver como que el gobierno no llega a imponer una agenda, sino que todos nos sentamos en una mesa y buscamos esos consensos, porque al final es lo que le permite dar respuesta a una sociedad que en base a esos consensos lo que espera es una mayor dinámica de crescimento social. Nós não somos os únicos viventes desse mundo. O aprendizado e o acúmulo da experiência de diálogos e construção de consensos impulsionou a criação da CESALC, Rede de Conselhos Econômicos e Sociais da América Latina y Caribe. De ahí surge que el año pasado, cuando estuvimos en nuestra asamblea de la ICESIS en Río de Janeiro, decidimos proponerle al CEDES de Brasil crear esta red ya. Y el CEDES de Brasil, pues muy complacido, tomó la solicitud y comenzó a darle forma. La red crea un ambiente de diálogo y de intercambio de conocimiento entre los países de Latinoamérica y de esta zona del mundo con la Unión Europea, que favorece las relaciones políticas internacionales. Además, la red supone un impulso a la innovación en este ámbito, sobre todo porque los CES, los Consejos Económicos y Sociales, en Latinoamérica están adquiriendo un papel y una relevancia únicos en el mundo. Todos os governos latino-americanos e do Caribe, com certeza, têm uma das suas características mais vocacionadas é a cidadania, é o trabalho decente, a inclusão social. Então, com certeza, essa rede vai poder capilarizar entre os países as questões mais importantes de cada um, que vai servir para todos. E uma rede
permite que todos nós dialoguemos para pensar o que é economia para a América Latina, o que significa as questões indígenas para a América Latina, as questões da terra, nós temos os brasiguaios, nós temos fronteiras, nós temos uma série de questões que também podem ser temas nesses intercâmbios que fazemos com os conselhos dentro dessa rede. E eu fico imaginando o quanto o nosso conselho pode contribuir, sabe, com toda a América Latina, com toda a África e com outros países. Mesmo europeus, alguns que têm conselho mais antigo do que nós, não têm a prática que nós temos. Não tem o envolvimento dos mais diferentes setores sociais como nós tivemos aqui. Então, eu acho, sabe, sem nenhuma falta de modéstia, que o Brasil, em se tratando de conselho, é um exemplo para o mundo. O que está em jogo na integração e no aprendizado com a experiência democrática do diálogo entre as sociedades civis do continente latino-americano é aprofundar as conquistas igualitárias já consolidadas. Ofrecerles hoy la mirada que tenemos de América Latina y el Caribe, este continente pujante, vital y a la vez que también, como bien dijo Marcelo, sigue siendo el continente más desigual del mundo y por lo tanto tenemos que trabajar juntos en esta posibilidad de adquirir mayor igualdad cada país y a nivel regional.